Olá pessoal, o programa Diversidade está começando e hoje vamos conhecer uma galera que promove a inclusão através dos cliques de suas câmeras fotográficas. Uma mãe deu ideia de eu ensinar fotografia para o filho, a gente começou a fazer foto com o calendário, a gente foi no programa do Jô assistir, e aí as pessoas acharam que a gente deu entrevista, e eu não dei entrevista coisa nenhuma. E aí quando eu vi, e como tudo que eu faço eu gosto de levar a sério, eu falei, tudo bem, então vamos ser uma escola de fotografia. E aí, o que acharam? Vamos conhecer um pouco sobre eles e sobre a história deles. Para quem não me conhece, eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, branca, de cabelos castanhos escuros e cacheados na altura dos ombros. Visto hoje uma camisa verde clara, calça preta e sapatos pretos também. E eu já convido você que nos acompanha através do YouTube a deixar o seu like, aquele joinha, e se inscrever no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roberto Rios, um homem claro, cadeirante, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans e um tênis marrom. E é com muito prazer que estou encarregado de apresentar mais uma parceira da inclusão, Sandra Reis, que criou o projeto Galera do Clique. Vamos conhecer. Bom, antes do nosso papo, a gente sempre pede para que os nossos convidados parceiros façam suas audiodescrições. Então, olá, Sandra, muito bem-vinda. Muito obrigada. Você pode fazer a sua audiodescrição para quem nos assiste antes da gente conversar. Claro, eu sou a Sandra Reis, sou uma mulher branca, baixa, estou toda vestida de preto, loira, cabelos longos, olhos verdes. Tá bom assim? Vocês querem que eu me descreva? Tá ótimo. Tá bom? Então, Sandra, conta pra gente como é que foi a sua percepção para iniciar esse projeto tão lindo que é a Galera do Clique. Queremos saber se o Felipe, o seu filho, foi assim uma inspiração. Bom, a Galera do Clique é minha vida, né? Falar da Galera do Clique é falar de mim e do meu filho. Sim, a Galera do Clique surgiu porque, além de querer ensinar uma profissão para o meu filho, eu queria ter ele mais perto de mim. E também queria que ele tivesse uma tribo. Eu queria buscar amigos para o meu filho. Basicamente, a Galera do Clique nasceu assim, dessa junção desses três fatores. Eu queria que meu filho eu queria que meu filho tivesse uma profissão, ficasse mais perto de mim, né? A gente tivesse alguma coisa que nos unisse ainda mais. E que ele tivesse amigos, que ele encontrasse a tribo dele. E aí, sem pretensão nenhuma, a Galera do Clique nasceu. E como é que você percebeu o interesse dele pela fotografia? Roberto, eu sou fotógrafa. Eu fotografava eventos e shows e espetáculos. E eu comecei a levar o Felipe comigo para a gente poder passar mais tempo juntos. E, na verdade, eu falava para o meu contratante que eu tinha um assistente, não falava que ele tinha síndrome de Down, e colocava uma câmera na mão do Felipe e colocava ele em alguns locais estratégicos para me ajudar. Na verdade, no início, nem eu acreditava que isso ia dar certo, né? No início, eu queria mesmo que ele passasse o final de semana comigo, porque eu transitei de uma profissão para outra. Eu era fisioterapeuta, trabalhava em UTI, então dava plantão, um plantão atrás de outro, porque fisioterapeuta, para ganhar um pouquinho de dinheiro, tem que trabalhar muito. E daí no hospital eu não podia levar o Fê. Então, quando eu passei a fotografar espetáculos, eu saí de uma UTI e ficava enfiada no teatro. E no teatro eu podia levá-lo, né? Então, na verdade, o início de tudo aconteceu por acaso mesmo. E daí eu comecei a perceber que ele tinha um olhar diferente, assim. Ele entendia muito bem as noções básicas que eu passava para ele. E eu comecei a usar muita foto dele quando eu entregava para o cliente. Então, por exemplo, eu ia fotografar um espetáculo, eu deixava ele sentado numa posição estratégica e falava, Fê, a gente não usava flash, se você vê que está escura a foto, você mexe aqui. Se está claro, mexe aqui. E isso foi dando certo. Ele pegava a foto, às vezes saía escura, às vezes saía estourada, mas ele captava o momento certo. Então, isso é nato, é dele, né? Como todos nós, eles são pessoas como todos nós, eles têm facilidade para uma coisa ou para outra. Né? Além do Fê ser um atleta, ele tem o dom para fotografia. Então, independente dele ter síndrome de Down ou não. Então, a galera do Clique começou assim. E paralelo a isso, eu falo que no meu caso particular,
Eu sou a favor da inclusão, é óbvio, escolar. Mas no meu caso, na minha vida e na vida do Fê, era assim. Ele sempre foi muito bem aceito nas escolas que ele estudou, mas dava o sinal, ninguém mais lembrava que o Felipe existia. Então ele saía às 17 horas da escola, 17h05 ele não tinha mais professor, ele não tinha mais amigo. E ele é o meu filho no meio. Então ele via a irmã indo dormir na casa de uma amiga, o irmão indo dormir na casa de um amigo, sendo convidado para a festa de 15 anos, indo para o cinema, e ele não tinha um amigo para fazer isso. Ele ia com os irmãos. E aí eu falei, o Fê precisa da tribo dele, né? Todos nós temos que achar aquele grupo de pessoas que a gente tem afinidade. E eu encontrei num grupo de teatro, da Oficina dos Menestréis, o UP, um grupo de jovens com síndrome de Down. E daí, para virar a galera do clique, nem sei como aconteceu. Uma mãe deu ideia de eu ensinar fotografia para o filho, a gente começou a fazer foto com calendário, a gente foi no programa do Jô assistir, e aí as pessoas acharam que a gente deu entrevista, e eu não dei entrevista coisa nenhuma. E aí, quando eu vi, e como tudo que eu faço eu gosto de levar a sério, eu falei, tudo bem, então vamos ser uma escola de fotografia. E hoje nós somos a única, isso eu posso falar, a única escola de fotografia profissionalizante. Posso falar do mundo? Porque eu não conheço outra, né? Posso falar Pode isso? falar do Não mundo, existe sim. outra que faça a mesma coisa que eu faço. Às vezes me perguntam assim, mas eles não podem estudar numa escola de fotografia regular? Claro que podem, né? Mas então por que você se acha tão importante? Porque eu ensino, além de ensinar fotografia no ritmo deles, eles são o foco para mim. O foco principal são eles. Eu não preciso seguir uma cronologia, né? Eles estão aprendendo, eu estou aumentando, ensinando mais teoria, eles dão um passo para trás, eu volto também. Então, com isso, eles ficam seguros, se sentem importantes. E o melhor, as empresas estão acreditando no meu trabalho e acreditando no trabalho deles, e hoje a gente se mantém trabalhando, né? Eu consegui abrir um espaço para eles no mercado de trabalho, onde eles mostram tudo aquilo que eles são capazes de fazer. E agora eles têm um grupo, né, de amigos. E eles têm um grupo de amigos, então assim, antes da galera, eu falo, hoje existem muitos outros projetos, né? Mas, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou a primeira a criar isso, mas eu posso falar assim que a minha necessidade de mãe era a necessidade de todas as outras mães. Então, todo mundo era o meio, o fim justificou esse meio, que era ter amigo para os filhos, né? Então, da galera do clique, além de sair fotógrafos ou até, eu falo que o meu objetivo é que nem todos dali vão ser fotógrafos profissionais, mas que vão ter a fotografia como hobby. Mas surgiram grandes amigos, namorados, né? Eu tenho um jovem lá que já está noivo, e que se conheceram na galera do clique. Meu filho tem uma namorada que conheceu na galera do clique, tem o seu melhor amigo com síndrome de Down também, Que legal. né? Onde eles trocam experiências, confidências, como a gente. Então, eu acho que isso foi... a galera do clique virar o que ela é hoje foi uma consequência do que eu acreditava mesmo. Eu sempre acreditei muito no meu filho. Entendo que ele tem uma deficiência, isso para mim não é problema, né? Eu enxergo a deficiência, eu não mascaro. E isso não é problema para mim, é uma qualidade. Ele tem 1000 qualidades, né? É a condição genética dele. Então, o tanto que eu acredito no meu filho, eu acredito nos meus alunos e no meu projeto. Por isso que eu acho que está dando certo. Até porque o que você fez foi justamente isso, né? Humanizar o tratamento dos alunos, né? Porque eu acredito que eles nunca tiveram... se encararam como cidadãos, como alunos como outros quaisquer, que socializam, que tem tudo bem fazer qualquer pergunta que seja. Eu acredito que para uma pessoa com deficiência às vezes tem esse constrangimento, né, de fazer algumas perguntas. Sim. E eu sempre pergunto para eles, né, galera, é o seguinte, vem alguém aí conversar com a gente da TV tal, e a gente vai falar sobre termos assim, vai usar esse termo deficiência intelectual, tem problema para alguém, né? Eu lembro que uma aluna um dia falou, eu não tenho síndrome de Down. Eu falei, tudo bem, você não tem, mas a maioria aqui tem, né? Então, eu normalizo as coisas. Eu não coloco... Olha, o meu filho, eu uso sempre ele como referência, porque é a minha referência. O meu filho é careca, ele tem alopecia areata, ele começou a perder cabelo, sei lá, não lembro mais, tinha 3 anos, 4, 5. Então, imagina, uma criança com síndrome de Down e careca. Então, eu tinha que lidar com as pessoas olhando com dó, porque ainda achavam que ele tinha câncer,
né? Isso. E falando, nossa, por que a mãe raspa o cabelo desse menino? Será que é porque ele é judoca, que ele faz judô desde pequeno? E eu poderia olhar feio, eu poderia achar ruim, mas eu não queria que o Felipe percebesse esse olhar, né, do desconhecido. Eu nunca chamei de preconceito. Eu falo as pessoas meio sem noção que não sabem lidar com o que é diferente. Então eu sempre levantei a bola dele. Eu falava, nossa, Fê, ó, tá te paquerando. Ó, tá achando que você é o Vin Diesel, né? Tá te confundindo com alguém famoso. Para eu criar essa força no meu filho. Então hoje, pensa, ontem mesmo no shopping, a gente estava andando no shopping e eu vi um rapaz, um adolescente, fixando o olhar nele, assim, muito sem noção. Ele não estava nem aí. Mas lá no fundo, aquele lado mãe, que às vezes eu acho que está adormecido, que é só a Sandra, né, que sabe encarar tudo numa boa, fica olhando para ele também. Então, tipo, para ele perceber ao menos, né, já viu que é diferente? E hoje o Fê tem 30 anos. Qual o problema dele ser careca? Fortão, careca, cara de lutador. Mas então eu sempre tentei, e isso serviu de lição para usar com a galera do Clique. Então eu sempre normalizei o tratamento com eles. Então eu acho que eu sou uma facilitadora da inclusão para eles, entendeu? Quando a gente vai para uma empresa trabalhar hoje, quando a empresa dá a oportunidade de eu mostrar o que eu faço com eles, eles não só veem que eu ensinei fotografia, eles são bons fotógrafos. Eles enxergam lá uma pessoa, como qualquer outra. Então, eu acho que eu normalizei esse tratamento. Pelo menos no meio que a gente convive, eu normalizei esse tratamento, né, de que as pessoas lidam com ele. Ai, como eu trato uma pessoa com síndrome de Down? Bom, meu filho você pode tratar como Felipe, que é o nome dele. Como né? uma pessoa. Como uma pessoa, né? Então, eu acho que o meu propósito hoje é diminuir essa diferença, né, da deficiência e de uma pessoa dita normal ou sem deficiência. Agora, desculpa, perdão. pode falar. Quando você fala eles, são quantos hoje atendidos pela galera do Clique? Então, às vezes me perguntam quantos jovens com síndrome de Down já passaram pela galera do Clique? Muitos, eu acho que mais de 200. Depois da pandemia, a gente deu uma reduzida, por N motivos, né? Estava até falando isso com o Roberto antes. Primeiro porque eu acho que as famílias se acostumaram a fazer tudo muito perto de casa, né? A pandemia forçou a gente a ficar pertinho. Então, quando voltou a pandemia, o número de alunos já reduziu. E agora, esse ano a gente completa 10 anos de galera do Clique. E agora, eu estou levando ainda mais sério do que antes. Então, agora eu é que estou reduzindo o número de alunos. Então, hoje eu tenho mais ou menos 70 alunos no grupo intermediário e 16 no grupo avançado, que são o carro-chefe da galera do Clique hoje. É o que sai para trabalhar comigo, né? São os alunos que eu digo, a ideia é que eu estou criando os passarinhos, daqui a pouco eu solto o tiro da gaiola. Eles estão na minha gaiolinha, por enquanto. Sandra, desculpa interrompê-la, mas o programa precisa de uma pausa agora, mas eu sei que ainda tem muito para descobrir sobre a galera do Clique, então já a gente retoma, tá? A gente vai fazer uma pausa rápida no nosso programa. Você que está, inclusive, nos assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até já! Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Diversidade e no programa de hoje está conosco a Sandra Reis, que fundou o projeto Galera do Clique, que empodera uma galera com síndrome de Down através da fotografia. Ô Sandra, você tinha comentado conosco no primeiro bloco que você trabalhava como fisioterapeuta de UTI, que é um lugar assim bastante difícil, né? Um lugar tenso o dia inteiro. E você partiu para o lado da fotografia, que é um lugar onde você precisa estar completamente relaxada, focada, tentando se inspirar na situação. Quer dizer, eu acho que são duas situações diferentes. Como é que foi a sua transição?
pode falar a verdade? Por causa do dinheiro. Porque o fisioterapeuta ganha muito mal, né? Mesmo eu trabalhava muito. O hospital que eu trabalhava fechou e aí eu joguei meu currículo para a rede. A fotografia sempre foi um hobby, né? Então eu sempre fotografei. Você já fazia? Já fazia, tá. mas não como profissão, né? Então, assim, a transição foi quase que automática, mas basicamente eu comecei a deixar a fisioterapia porque eu comecei a ganhar mais como fotógrafa e eu tinha uma qualidade de vida melhor. Basicamente foi isso, né? Eu falo que é por dinheiro, claro, até para dar uma qualidade de vida melhor aos meus filhos. Mas basicamente foi isso. Mas eu acho que não é vergonha falar que é por dinheiro, não. Não. Quantas vezes a gente muda de profissão e às vezes você vai até para uma que você não gosta, mas sim, por exemplo, o financeiro manda hoje. Na pandemia, que os eventos pararam, né, que a gente ficou sem trabalho e que hoje a galera do Clique se mantém com trabalho, até me falaram, por que você não volta para a fisioterapia? Isso foi uma coisa que nem passou pela minha cabeça. Eu me desliguei mesmo da área. Eu nem falo mais isso, que eu sou fisioterapeuta, né? Isso está muito lá. Nem lembro quantos anos fazem. Vou falar muito para não ficar a idade. Quem já andou de bicicleta não esquece. Eu acho que teria que estudar muito para voltar, mas não tenho mais esse foco. Eu falo que eu fiz balé muitos anos e eu sempre fui uma bailarina mediana. Ficaria lá no fundo. Se eu fosse, nunca seria a primeira bailarina de nenhuma companhia. Eu fui uma fisioterapeuta também mediana, nunca matei ninguém, graças a Deus, mas acredito que não seria. Como fotógrafa, eu também acho que eu não sou grande coisa, né? Eu acho que eu não teria, que seria aquela fotógrafa que faria uma exposição e todo mundo ia querer ver. Mas como professora dos meninos, eu acho que eu achei. Demorou, mas eu encontrei no que eu sou boa de verdade. No que eu me dedico, que eu não preciso fazer muita força para a coisa dar certa. Então eu falo que melhorou, que demorou, mas eu encontrei uma coisa que posso falar, hoje eu sou muito boa nisso. Então com a minha galera eu sei que eu sou boa. Foi ótimo você ter citado isso de que hoje como fotógrafa ganho muito mais, porque eu acho que caio às vezes nesse lugar do hobby. Né? As pessoas veem a fotografia até hoje como hobby. E quando se trata de pessoas com deficiência fazendo qualquer coisa, também cai nesse lugar de as pessoas com deficiência não podem ser profissionais de nada. Sim. É sempre visto como hobby. Como você encarou isso? Ainda existe isso? Então, existe. Inicialmente, como é que a gente entrou nessas empresas? Hoje quando eu dou alguma palestra, eu deixo para falar, para mostrar as empresas que eu trabalho como a cerejinha do bolo, sabe? Porque parece que eu estou certificando ali tudo que a gente está fazendo de verdade, quando eu mostro o nome da empresa que contrata a gente. No início, a gente era chamado para eventos ligados à deficiência. Então, Semana da Diversidade, Dia Internacional da Síndrome de Down. A porta de entrada foi essa. Eu sempre entrei, a empresa queria tinha esse propósito de mostrar que a empresa era bacana, né, que dava espaço para a pessoa com deficiência, ainda é assim. Mas no decorrer dos anos, eu fui mostrando que a gente faz um trabalho sério. Então, essa turma avançada demorou, é por isso que eu falo que hoje eu sei que eu sou boa. Eu criei essa didática, eu sou autodidata, eu não sou professora, eu não fiz pedagogia, eu sou fotógrafa. Eu fiz vários cursos de fotografia, mas eu nunca aprendi como ensinar fotografia ou qualquer outra coisa para as pessoas com deficiência. Ser mãe do meu filho só me faz acreditar mais no potencial dos meus alunos, mas isso não me dá uma bagagem de ensinar alguma coisa, né? Por isso que eu falei que eu me descobri. Agora, nesses anos de Galera do Clique, eu criar um grupo avançado foi assim como é que se fala? Foi a sacada para o negócio ir adiante mesmo. Foi o top 10. Foi o top 10. Top 16, no caso. A minha tropa de elite, como eles se intitulam. Porque eu ensino de verdade. Então, a gente agora entrega um trabalho de qualidade para a empresa. A porta de entrada pode até ter sido, vamos ser bonzinhos, né, nessa sociedade inclusiva. O texto do livro da Cláudia Werneck. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva. Né? Então, a porta de entrada até é essa. Mas, quando a gente chega lá, a gente mostra qualidade. Porque os meninos, eles sabem se comportar como um fotógrafo. Eles sabem entregar um trabalho. Eu cobro isso deles. Né? Então, eu acho que hoje eu estou mostrando que, olha aí, eles podem. Legal. Você sabe que a gente chega, às vezes, numa empresa,
a gente vai fotografar um evento e eu percebo o olhar de espanto das pessoas, né? O que esses downs estão fazendo com uma câmera na mão? E aí, a devolutiva, as pessoas me perguntam, eles têm um olhar especial? Eles enxergam o que outro fotógrafo não enxerga? Não, gente. Eles são como qualquer outra pessoa. Eles olham, eles estão aprendendo. Desculpa, acho que você tem que responder assim. Eles têm um olhar especial, não sim. tem, Eles são Roberto. fotógrafos. Exatamente. Você sabe qual é a diferença? Eles são ótimos. Mas você sabe qual a diferença? É o que as pessoas devolvem para eles. Por exemplo, a gente está num evento onde está tendo aquela troca de... tá fazendo negócios. Eu, Sandra, chego como fotógrafo, vou chegar em vocês, você fazendo todo o seu network com o cliente, e eu chego e falo, oi, vamos fazer uma foto? A pessoa fala, não acredito que essa pessoa veio me atrapalhar. Eles não. Eles chegam para fazer a foto, todo mundo para tudo. Não importa, pode ser o médico, o pesquisador, o CEO de uma empresa, eles param e se abrem para os meus alunos, para os meus fotógrafos. Você está falando da qualidade dos seus garotos, né? O profissionalismo deles e o olhar que você disse que não, mas eu acho que tem um olhar especial, porque são fotógrafos e são artistas. A prova a gente está vendo aqui nas fotografias, né, que estão passando. São fotografias excepcionais. São fotografias de pessoas que conhecem da máquina que tem na mão, né? Eles são especiais realmente, não são especiais porque são síndrome de Down, eles são especiais porque são excelentes fotógrafos. Você sabe que você falou isso de especiais, estou com um problema com essa palavra. Quando eu comecei com a galera do Clique, eu criei uma frase, que eu não sei de onde surgiu, eu não sei se eu li em algum lugar e copiei, hoje ela é minha. Mas eu não sei se eu peguei de alguém de verdade, eu não sei se eu sonhei, não lembro como era a frase inicial, mas o nosso slogan era, até pouco tempo atrás, ainda é, o que é especial merece ser fotografado. E quando eu falo especial, eu não estou chamando os meus alunos, o meu filho de especial. Porque eu tenho 3 filhos especiais, 2 netas, vou ter a terceira neta especial. Eu também sou. A Suelen também. Mas eu via o especial com quem eu estava fotografando. A minha bailarina, o meu cantor, o pet, a noiva, o aniversariante, o palestrante, enfim. E aí eu fui gravar um podcast de uma empresa famosa aí, né, toda que briga pela diversidade, inclusão, não sei o quê. E aí falaram para mim assim, a gente pode tirar essa frase do seu logo? Fiz, não, é minha, eu paguei caro para ter ela. Direitos é minha, deixa ela aí. Aí tá em todas as nossas camisetas. Então, porque hoje, no momento que a gente está vivendo, isso pode ser diferente. Tem um duplo sentido. E aí eu fiquei pensando... E aí não foi... Essa empresa, essa marca de Bibi falou dessa frase e depois quando eu comecei a fazer as minhas palestras, que eu contratei uma pessoa para me ajudar, essa pessoa também falou que vive nesse mundo. Sandra, vamos tirar, para de usar um pouco isso, porque realmente para algumas pessoas pode ter esse duplo sentido. Okay. E aí eu ganhei uma frase que fala... É exatamente o que nós somos hoje. Ganhei de uma pessoa que era presidente, agora não é mais, da Alagev. Prepare o seu melhor sorriso que a galera do Clique está no pedaço. E é exatamente isso que é muito bom, né? Porque é exatamente isso que acontece quando eles chegam. Aí que eu falo, quando me perguntam, eles têm um olhar diferente? Eu falo, não, mas o sorriso que eles recebem dos fotografados é que é diferente. Agora, é óbvio que existe toda a parte do sentimento, do olhar, né, especial, de captar a essência de quem está ali sendo fotografado, mas também existe um método por trás, né? Porque, afinal de contas, é uma ciência, a fotografia é uma ciência. E você criou um método diferente. Conta um pouquinho disso. Como eu disse antes, eu não tinha ideia de como eu ia dar aula e ensinar fotografia para eles. Eu vou falar a verdade, eu cheguei a jogar no Google como ensinar fotografia para pessoas com deficiência, como ensinar fotografia para criança, como ensinar... Não existe, não tem nada, até hoje não tem nada, se você jogar não tem. Então eu falo que eu fui criando uma técnica e uma didática no erro e acerto, no dia a dia. Eles me ajudam muito. Então eu aprendo a ensinar fotografia com eles. Eu comecei, uma coisa que eu falo, que eu comecei a fazer, até porque nós, como grupo, né, nós tínhamos essa necessidade também, que era de sair, de passear, de formar essa tribo que eu acabei formando com a galera do Clique. Então, a gente passeava muito e saía muito. Então, eu ia introduzindo técnicas de fotografia sem eles perceberem que era uma técnica, né? Foto em movimento, ângulos, planos e cortes. Tudo isso era um momento de diversão. Eu sempre falo que eu procurei sempre fazer com que eles pegassem o gosto por captar a imagem, né, para que eles gostassem de fotografar, para aí tentar colocar uma teoria que... Qualquer teoria é chata.
né? E fotografia é prática. Por que eu falei que na pandemia foi péssimo, a gente sofreu muito? Como eu ensinar fotografia para eles pelo computador, sem pegar numa câmera, sem eles veem o resultado do que eu estava falando, né? Eles precisam, o pensamento abstrato para eles é muito complicado, eles precisam ver ali na prática. E eu estou aprendendo ainda. Essa didática, antes da pandemia, tinha uma empresa de educação que se comprometeu a me ajudar a fazer uma apostila, a colocar eu sou uma bagunça de pensamento, não sei se deu para perceber, eu sou cheia, eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer um monte de coisa. Isso é típico de artista. Sim. Não, nem tanto. Então, eu tinha uma empresa antes da pandemia que se comprometeu a me ajudar a colocar isso ali, escrever 1, 2, 3 tópicos, né? Porque... Vai, e aí... Pode concluir. Só que a pandemia atrapalhou tudo isso. Então, eu sigo aí no meu método único, particular, que está dando certo. É o que importa, né? Sandra, a gente quer te agradecer, precisamos encerrar, mas aproveita, deixa as redes sociais da galera do Clique, como pode entrar em contato com vocês, conhecer mais o projeto. Nossa, é só seguir nossas páginas, Facebook, Instagram, @galera do Clique. A gente está agora com o canal também no TikTok, os meninos estão fazendo vídeo para o TikTok. Lembrando que a idade mínima para entrar na Galera do Clique é 16 anos. E é isso, é só entrar em contato pelas redes sociais. Obrigada. Eu que agradeço. Lembrando que a Câmara também está em todas as redes sociais, então é só procurar por @Câmara São Paulo. Até a semana que vem, pessoal. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.